Fala, meu querido aluno do primeiro ano, tá chegando as nossas provas, hein? Segunda-feira já tem prova dissertativa aí. O tema, um dos temas será o movimento circular uniforme, e nós chegamos com a nossa quinta questão aqui do desenvolvendo habilidades, né? Tema que a gente deixou aí para você estudar. Uma questão bem interessante que assustou muita gente, talvez, né? Pela sua extensão, se for ver, não é uma questão curtinha, como a gente muitas vezes está acostumado a resolver, mas que dá para entender bem, é uma questão que caiu na CAF, que é uma associação catarinense lá de fundos educacionais. Para quem mora em Santa Catarina sabe que é uma das formas interessantes de ingressar na universidade é pela CAF. Né? Então, ela nos conta a história de uma situação bem do cotidiano, que é quando a gente vê os para-brisas. Provavelmente você já entrou num carro, na frente tem um para-brisa e atrás também tem um para-brisa. Né? E aí ele vai analisar um pouquinho essas duas relações. Então vamos comigo aqui. Ó. O funcionamento de um limpador de para-brisa deve ser verificado com o motor ligado. Nas respectivas velocidades de acionamento, deve existir no mínimo duas velocidades distintas e a parada automática quando aplicável. Então são duas situações que você tem que ter e quando ele colocar para parar, né? Então para desligar o para-brisa. A velocidade da menor deve ser de 20 ciclos por minuto. Então, aqui, uma informação já importante, um valor que a gente vai usar, de 20 ciclos por minuto. E a maior com 15 ciclos por minuto a mais, hein? Essa informação aqui, às vezes o cara lê sem muita atenção, pensa que a maior, e aí confunde com esse mínimo aqui, não, é a maior, com no mínimo 15 ciclos por minuto a mais. Então, a menor que a gente tem, ela vai ter 20 ciclos, podemos até colocar isso, é uma frequência, né? Ela vai ter 20 ciclos por minuto aqui, enquanto, vamos colocar aqui a menor, ME, e a frequência maior, ela deve ser 35, hein? Isso é importante. Então, maior, não, se escrevemos ME, né? Vamos escrever MA. Então, ela vai ser de 35 ciclos por minuto. Cuidado com isso, porque olha a importância de nós fazermos bem uma leitura correta dos dados do enunciado. Se a gente faz ele com desatenção, acaba errando. Então, isso aqui está no Instituto Nacional de Meteorologia, enfim. Considere que o automóvel com um limpador de para-brisa de raio 40 centímetros e traseiro de 20 centímetros, como mostra a figura ao lado. Então, o menorzinho aqui é o traseiro e o da frente é um pouquinho maior, o raio é o dobro. Podemos até escrever isso, né? Que o raio do dianteiro, ele é o dobro do raio do traseiro. Tá bom, então informações aí que podem ser úteis para a gente encontrar. Tá? Com base no exposto, assinale a alternativa correta nas razões do ômega do dianteiro sobre o ômega traseiro e a velocidade do dianteiro sobre a velocidade do traseiro. Então aqui as informações já estão, entre aspas, até dadas para vocês. Então, um modo que a gente poderia fazer é calcular o ômega do dianteiro. Vamos calcular ela. O ômega do dianteiro, ela vai ser dada por 2π respectivamente nos pontos de extremidade dos limpadores desse automóvel. Se a velocidade de acionamento do traseiro for a menor, então, ó, a menor é a do traseiro, de 20, e a do dianteiro for a maior. Então, viu aí? A gente tem que ler até o finalzinho. Para o do dianteiro, então, a velocidade angular a gente sabe que é 2π vezes f, que é a frequência dele. Como do dianteiro, aqui, ó, ele está falando, se a velocidade do dianteiro for a maior então é 35. Então, esse ômega do dianteiro, aqui, vai ser igual a 72 vezes π vezes 35, já dei a resposta para você, né? Será 70π. O ômega, então, do dianteiro vai ser de 70π. Posso escrever radianos por minuto? Não tem que transformar para radianos por segundo? Não, porque você vai ver que ele quer uma razão entre eles, né? Então, os valores vão se cancelar aqui, então fica mais fácil. Agora, o ômega do traseiro, aqui, será a mesma lógica, é 2π vezes f. Enquanto no dianteiro eu usei o valor maior, o f ma, eu vou usar o f meia aqui, que é o do menor.
E aí vai ser o ômega do traseiro, do valor traseiro, vai ser 2π vezes, aqui a frequência do menor é 20. Não é? Então, esse valor aqui, o ômega do traseiro, vai ser igual a 40π radianos por segundo. Pronto, só isso? Só. Aí, eu quero saber a razão entre eles, né? Então, a razão entre o ômega do dianteiro sobre o ômega do traseiro é só eu dividir um pelo outro aqui. Como ambos estão na mesma unidade, está perfeito. Então, fica 70π dividido por 40π. 40π aqui. Né? Então, a gente pode simplificar o que der. Ó, podemos cortar o π com o π. E isso sobra. Corta também o 0 com 0. Isso vai dar 7/4. Pronto. Aqui já fica bem tranquilo de nós fazermos. É a primeira das respostas que ele estava querendo. Então, ó, aqui a gente já poderia até encontrar essa, né, como resposta. Mas a gente pode fazer o outro também, que é a velocidade linear, a velocidade do dianteiro sobre a do traseiro. Aqui eu posso usar, você poderia usar o método de fazer V é igual a 2πr sobre 2πrf, no modelo igual a gente fez aqui, mas eu quero fazer um modelo diferente para você. Eu posso partir da lógica que o raio do dianteiro é 2 vezes o raio do traseiro. Não é isso? Ó? Então, esse valor aqui, a gente sabe que V é igual a ômega-r. Volte no exercício anterior que a gente fez aqui da Universidade Estadual do Ceará, no exercício anterior, no vídeo anterior a esse, você vai ver que a gente escreveu que V é igual a ômega-r. Né? E se a gente isolar o R, eu fico como velocidade linear sobre velocidade angular. Tudo do dianteiro. Isso aqui é igual a 2 vezes a velocidade do traseiro sobre a velocidade angular do traseiro. Posso escrever isso? Claro que posso. Né? Então, raio, a partir da relação de V ômega R, vou até escrever aqui para você ver, já apago, V igual a ômega R, se a gente isolar o R é dado por V sobre ômega. Foi o que eu fiz aqui. Ó. O raio dianteiro é a velocidade do dianteiro sobre o ômega dianteiro, isolado. E aqui eu estou falando do traseiro, V sobre ômega também. Né? Mas isso aqui foi só para que você pudesse aqui lembrar dessa relação. E por que eu faço isso? Porque eu sei a relação entre o ômega do dianteiro sobre o ômega do traseiro, que é 7/4. E aí a gente pode trocar eles de lado. Ó. Passa esse termo para cá e passa esse termo para cá. Como que fica? Fica que a velocidade do dianteiro sobre a velocidade do traseiro é igual ao ômega do... Perdão, né? Temos que colocar aqui o antes o 2. 2 vezes o ômega do dianteiro sobre o ômega do traseiro. Não é? Então, eu troquei de posição. É uma multiplicação em cruz. Posso fazer isso. E por que eu faço isso? Né? Porque eu sei que esse valor aqui, que é o ômega do dianteiro sobre o ômega do traseiro, é igual a 7/4. Portanto, a velocidade aí que a gente usa como do dianteiro sobre a velocidade do traseiro vai ser 2 vezes 7/4. E aí você pode simplificar, né? Cortar o 2 com 4 aqui. E isso vai dar 7 sobre 2. E aí encaixa perfeitamente com a alternativa C ali. Né? Então, essas são as duas respostas que eles estavam querendo. A velocidade do dianteiro sobre o traseiro linear e a velocidade angular do dianteiro sobre o traseiro, que é 7/4. Então, a melhor alternativa que nós encontramos é a alternativa no item C. Volto a dizer que se você, de repente, quisesse usar o V ômega R, V igual a... Você poderia usar aqui V é igual a 2πrf para encontrar do dianteiro, porque ele te dá o valor já pronto aqui, né? Então ficava mais fácil. Eu quis fazer um modo alternativo para você ver essas relações. Mas você poderia substituir aqui esses valores que são fornecidos para você e dividir também. Né? Eu quis fazer um método alternativo para você ver que às vezes tem umas situações que você não precisa seguir pela substituição básica lá, né? Mas aí fica ao seu critério.
onde que seria obrigado a relacionar isso? Se eu dissesse que o raio do dianteiro é o dobro do raio do traseiro. Aí sim, aí eu não teria como fazer por V igual a 2πrf. Né? Mas como ele me deu o raio e a frequência tanto do dianteiro quanto do traseiro, dava para a gente usar que V é igual a 2πrf, encontrar e dividir depois, igual a gente fez aqui para o angular. Mas eu quis, como eu te falei, quis fazer um método alternativo. Espero que tenha te ajudado. Tá bom? Então, mais uma questãozinha aí dessa que nós fizemos para revisão aí para sua prova dissertativa. Isso aí, mais uma questão.